Saudações ignorantes, todos reflexivos. A mentira é uma declaração intencionalmente falsa ou enganosa feita por uma pessoa com o objetivo de enganar, manipular, esconder ou obter benefícios pessoais. Envolve a apresentação de informações que não correspondem à realidade, podendo ser uma afirmação inventada ou a omissão de informações relevantes. Nesse vídeo vamos fazer uma análise se é possível viver isento das mentiras e o quão difícil pode ser. Então vamos usar nossa ignorância e refletir sobre o assunto. Alguns acreditam que mentira é mentira e pronto. Outros que existem tipos diferentes de mentiras. As brandas, como aquela que você diz que a roupa da namorada está bonita, mas não está, só para não correr o risco dela trocar pela milésima vez. Oh, não é bem assim não. Se ela desconfiar que você está mentindo, a reação dela não vai ser nada branda. Está mais para uma mentira perigosa. Ou as mentiras graves, como quando um gerente mente para o chefe da empresa informando que o dinheiro está sendo utilizado para despesas legítimas, quando na verdade está sendo desviado para benefícios próprios. Bem, mas nesse caso, se você gerenciar bem e souber o que está fazendo, pode conseguir repor o dinheiro em tempo hábil e ninguém precisa ficar sabendo. Está mais para uma mentira estratégica. Como podem ver, o conceito de brando, grave ou qualquer outro tipo vai depender não só de quem contou a mentira, como de quem foi vítima dela. É uma via de mão dupla e por isso é considerada como uma prática imoral e antiética, pois viola a confiança entre os indivíduos e a sociedade. Logo, quando pensamos sobre todas essas implicações, podemos concluir que não é correto mentir e ponto final. Tenho algumas dúvidas. Será que é mesmo assim, preto no branco? Pensando profundamente sobre o assunto, facilmente podemos lembrar de alguma mentira que contamos, mas que fizemos julgando ter sido por uma causa nobre, certo? As motivações por trás das mentiras podem variar, podendo ser evitar consequências negativas, obter vantagens indevidas, proteger-se de situações desconfortáveis, preservar a imagem e a reputação ou manipular os sentimentos e opiniões dos outros. Então não existe nenhuma mentira do bem ou com o intuito de fazer o bem? Pensando a respeito, me vem à cabeça algumas situações. Quando uma mãe dá um remédio horroroso para o filho, dizendo que não é tão ruim ou que é gostoso, não creio que ela tenha a intenção de mentir deliberadamente, pois faz uma rápida análise de que se contar a verdade, a criança pode se recusar a tomar, chorar, ficar triste, fugir, entre outras possibilidades. Afinal, criança é criança. Nessa situação, contar a verdade mesmo dizendo que é para o bem, pode não ter o resultado esperado. E quase nunca tem, Bezetacil que o digo. Também penso nas pessoas com saúde frágil e que podem morrer se receberem alguma notícia com alta carga emocional. Se um idoso é cardíaco e recebe a notícia de que seu único filho morreu, não é um risco a vida dele contar a verdade? Ah, mas nesse caso é diferente. Basta não contar. Assim não seria uma mentira, seria uma omissão. Muitas pessoas usam esse argumento. Eu não menti, apenas omiti. De fato, nem toda omissão é necessariamente uma mentira, pois há situações em que é justificada ou não é enganosa, como quando se protege a privacidade, a informação não é relevante ou queremos manter segredos sobre algo. Porém, dependendo do contexto, a omissão pode sim ser considerada uma mentira, e normalmente ocorre quando alguém deixa de mencionar ou comunicar informações importantes e relevantes, mesmo que tenham a obrigação moral de fazer isso. Nesse caso, se a pessoa diz que não tem nada a dizer, mas tem, está enganando ao não fornecer informações. Enfatizem bem a premissa estar enganando, pois enganar é induzir alguém a acreditar em algo falso, agir de maneira equivocada ou ter uma percepção errônea da realidade. O oposto de esclarecer é enganar, e se estou enganando, Estou sendo falso ou mentiroso. Parece que não temos escapatória mesmo. a mentira não é apenas uma questão de omissão, mas também pode envolver a criação ativa de falsidades. Portanto, a mentira pode incluir tanto a ausência deliberada da verdade como a introdução de informações enganosas. Normalmente, a verdade está ligada a uma boa conduta e muitos acreditam que a conduta está ligada a uma crença ou religião. Aliás, mesmo em diferentes religiões pelo mundo, a mentira é vista como algo que não deve ser praticado. Por exemplo, no Alcorão do Islamismo, em Surat al-Baqarah 242, há uma exortação para não confundir a verdade com a falsidade, nem esconder conscientemente a verdade. Na Torá do Judaísmo, a mentira é considerada um pecado e é condenado como uma prática inaceitável, sendo o 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ou seja, não minta sobre qualquer coisa que uma pessoa tenha feito. No hinduísmo, embora não haja uma escritura central única, a verdade é vista como uma das virtudes fundamentais, conhecido como Satya, considerada essencial para a busca do Dharma, que é o dever correto para o caminho espiritual. No budismo, o discurso correto, conhecido como Samavaka, é um dos elementos do nobre caminho óctuplo, onde a verdade é vista como uma forma de aliviar o sofrimento e alcançar a iluminação. E no cristianismo, Jesus ensina a importância da verdade quando disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Além de Satanás, que é o principal inimigo de Deus e da humanidade, ser conhecido como o pai da mentira.
Já que tocou no assunto, na Bíblia cristã existem alguns relatos de pessoas que mentiram e mesmo assim foram abençoadas por Deus. Que Bíblia é essa que você anda lendo? E de quais pessoas você está falando? O primeiro é Abraão. Quando tinha o nome de Abrão, ele e sua mulher foram para o Egito devido à fome. Mas antes de entrar no país, ele instruiu Sarai a dizer que era sua irmã, não sua esposa, temendo pela sua própria vida, pois como ela era muito bonita, achava que poderiam matá-lo para ficarem com ela. Ele mentiu, ela compactuou, e mesmo assim o Senhor os fez pai de multidões. Bom, Abrão e Sarai são descritos como tendo o mesmo pai, mas não a mesma mãe. Portanto, eram meio-irmãos, o que pode ser considerado uma meia-verdade. Além do que, o episódio afetou a reputação de Abraão e a sua família entre as pessoas do Egito, que passaram a questionar sua integridade. Mas e Jacó? Jacó não enganou seu pai fingindo ser o irmão para receber sua bênção de filho mais velho? Ele e a mãe não mentiram para Isaac e mesmo assim se tornou o patriarca das tribos de Israel? Sim, mas antes sofreu com o ódio do irmão que prometeu matá-lo, se tornou um fugitivo, foi enganado pelo próprio sogro e por 14 anos foi privado de ficar ao lado da mulher que amava, além de sofrer com o remorso. Mas também tem Sansão. Sansão. Enquanto ele mentia para Dalila sobre a origem da sua força, Deus o abençoava. Mas quando ele falou a verdade, teve o cabelo cortado e foi feito escravo. Teve os olhos furados e o Senhor o abandonou. E agora, sabichão? Muito simples. Dalila era uma filisteia, e a tradição do povo proibia os israelitas de se relacionarem com outras tribos. Mas Sansão se casou com ela mesmo assim. Ele, de fato, mentia para ela. Mas se ele tivesse casado com uma mulher do seu próprio povo, não precisaria mentir. Além do que, a força de Sansão não estava em seus cabelos, mas no poder de Deus. Tanto que quando ele pediu por força uma última vez, mesmo com o cabelo cortado, Deus concedeu. Sem contar que o episódio mostra a importância de se manter fiel a princípios, bem como consequências do engano, pois ele mesmo foi enganado. E lá vem a palavra engano. Me equivoquei. Contra fatos não há argumentos. Mesmo que no fim Deus os tenha abençoado, todas as suas ações com relação às mentiras tiveram consequências. Entretanto, não há nenhuma sociedade conhecida onde todas as pessoas sejam completamente honestas. A mentira é uma prática muito comum e está presente na comunicação ao longo da história, pois mentir é uma tendência inerente à natureza humana. E como já vimos, as razões pelas quais as pessoas mentem podem variar de acordo com fatores sociais, psicológicos, situacionais e até culturais. Mas então, será possível viver sem mentir? A resposta é: podemos tentar até conseguir. Pela mentira ser uma característica humana comum, talvez eliminá-la seja difícil, mas não é impossível. Bom seria se, assim como na famosa história, toda vez que houvesse uma, o nariz crescesse, mas como não é o caso, podemos ao máximo promover uma conduta onde a honestidade seja valorizada e incentivada e onde as pessoas busquem a verdade e a transparência em suas relações. Existe um poema que diz que levamos anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. Se pensar bem, essa quebra de confiança está atrelada diretamente à mentira. Por isso mesmo, embora haja situações em que honestidade total possa ser difícil ou causar desconforto, também existem alternativas melhores do que mentir, talvez através de uma escolha correta das informações ou usando abordagens mais delicadas para lidar com questões mais sensíveis. Primeiramente, temos que procurar entender sobre por que sentimos a necessidade de mentir em certas situações e identificar as razões por trás da mentira. Isso pode ajudar a lidar com esses impulsos de forma mais efetiva. Valorizar a honestidade como um princípio primordial e incorruptível pode também trazer a sensação de recompensa, ou caso contrário, de fracasso. Quem sabe se todas as vezes que pensarmos em mentir, mentalizarmos que podemos perder algo indefinidamente ou para sempre, ajude a nos dar o senso de importância, reconhecendo que a mentira pode ter consequências extremamente destrutivas e irreparáveis. Porém, no pior cenário, aqueles que não se consiga deixar de mentir de forma alguma, principalmente por impulso, que posteriormente procure a pessoa para quem mentiu, conte a verdade e peça desculpas ou perdão. Poucos sentimentos são mais humilhantes do que o de vergonha. Pode fazer o teste. Quando mentimos e depois assumimos que mentimos, nos sentimos profundamente envergonhados e isso nos gera muito desconforto. Talvez a vítima da mentira ache nobre da sua parte assumir o erro e lhe desculpe, ou ache que é uma quebra de confiança tão grande que não lhe perdoe. É um risco que terá que correr, mas estrategicamente, creio que fazendo isso com frequência, o desconforto vai gerar a necessidade de não passar mais por isso e automaticamente não mentir mais. Mas convenhamos, dizer algumas verdades pode causar tanto desconforto quanto uma mentira. É verdade, mas avalie da seguinte forma: o que é melhor? Causar um desconforto sabendo que foi honesto, fez o que é certo e ficar de consciência limpa, ou evitar o desconforto momentaneamente mentindo, ser descoberto posteriormente, o desconforto te achar de qualquer jeito e ainda correr o risco de mais tarde não ser digno de confiança? Bom, acho que essa é uma escolha bem fácil de se fazer, pois no frigir dos ovos, a verdade é sempre a melhor opção. Infelizmente, esse pensamento não é para todo mundo, pois mesmo que consiga não mentir a partir de agora, não significa que alguém não mentirá para você no futuro. Porém,
Porém, espero que ao mudar sua mentalidade, entendam que essa atitude é de inteira responsabilidade do outro e, se houver um pedido sincero de desculpas ou perdão, você possa fornecer para que o outro aprenda que há vantagens na verdade e que você possa fazer isso com sinceridade, pois como bem disse Renato Russo em uma de suas canções, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Você se intitula um reflexivo ignorante e gostou desse vídeo? Considere se inscrever no canal e ative as notificações, não se esquecendo de curtir, compartilhar e, se possível, comentar. Agradeço por prestigiar, confie apenas em Deus e em si mesmo, reflita sobre tudo reconhecendo sua ignorância e até a próxima.